foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Oh, aleluia. Nesta oportunidade para nós aprendermos mais um pouquinho. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja neste lugar, Papai. Estamos estudando a Palavra de Deus e precisamos da presença dEle no nosso meio, dando iluminação, discernimento, para que nós possamos compreender tudo que nós vamos estar estudando aqui nessa noite. A intenção é estar nos preparando, Papai, afiando o nosso machado, tendo ferramentas para sermos cada vez mais capacitados
para fazer a tua obra e cumprir a missão do Senhor em nossas vidas, Pai. Eu quero pedir a bênção sobre cada aluno que aqui está, sobre aqueles que vão acompanhar depois também essa aula que vai ficar gravada, e pedir que o Senhor continue de uma maneira especial, trabalhando na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar. Hoje nossa penúltima aula. No final eu vou estar reforçando, mas daí a aula que vem, assim como no curso de oratória, para Daniel e Miguel que participaram, né? É a nossa apresentação, né? Apresentação com avaliação, tá? Aí nós vamos estar na próxima aula fazendo justamente isso, ouvindo aqui vocês, bom? Na de oratória, na época, eu analisei, deixei o conteúdo de lado, analisei postura, analisei voz, gesticulação. Aqui o que eu vou analisar vai ser especificamente a questão do conteúdo, né? A forma de você escolher o tema, como você vai desenvolver, e tempo, tudo isso daí nós vamos trabalhar na próxima aula. Amém? Amém. Não vão fugir, não? Aí chega lá, eu tenho compromisso, eu não posso ir, eu também não. Aí vai ver, tá amanhã sozinho. Só eu aqui, né? Eu me assistir aqui, eu vou me avaliar daí. Então hoje nós vamos entrar nos tipos de sermão. Primeira parte aqui do nosso estudo. Começando pelo sermão temático. Na apostila de vocês é página 18? 21, né? 21. Tipos de sermão, primeiro então, sermão temático. O que seria o sermão temático? É aquele que é estruturado em torno de um tema, que foi retirado de um texto, passagem da Bíblia ou algum conceito bíblico. As principais divisões, que são os tópicos, são desenvolvidas em torno desse tema e fundamentadas em versículos separados da Bíblia ou ampliações do próprio tema sobre aspectos sociais. Dessa forma, o ministrante pode se utilizar da busca de vários textos da Bíblia para apoiar o tema proposto, e isso pode tornar o sermão temático uma mensagem extremamente bíblica. Todavia, ele não é preso ao texto, ou seja, as divisões não dependem do texto, dando maior liberdade ao ministrante na sua elaboração. Então, como eu já vim falando no decorrer do curso, quem está começando, quem ainda não tem tanta experiência, esse aqui é o sermão para você escolher. O sermão temático, ele é um dos mais fáceis assim de nós ministrarmos. Por quê? Pelo fato justamente do que falou essa parte final aqui da apostila, que você não fica preso ao texto. Muitas vezes vai ser lido um versículo que a pessoa ela não vai aplicar às vezes ela não vai usar nem na introdução assim, o que o autor quis dizer, quem é o autor, o que é o contexto. Lembra que eu falei sobre o contexto? Contexto imediatamente anterior, que são os versículos anteriores, os imediatamente posteriores, o contexto do capítulo. Você não vai se preocupar com nada disso. Você vai se preocupar somente com aquilo que você leu, o versículo, e você vai em cima dele elaborar um tema, e nesse tema você vai trazer algumas subdivisões, alguns tópicos. Pai do Senhor, irmão. Tudo bem? Quanto tempo? Tem até um exemplo ali na apostila de vocês, que eu trouxe, e é do nosso pastor Vicente Mariano. Pegamos emprestado aqui, né? O pastor ele gosta muito de ministrar sermões textual ou sermão temático. Principalmente quando ele vai dar estudo, daí é sermão temático. Esse dia ele estava falando, por exemplo, não sei quem gosta de acompanhar a terça pela internet ou vem aqui, ele estava falando sobre as raposinhas. Ficou aí umas 4, 5 terças, né? Ele pegou um texto ali de Provérbios que fala das raposinhas e aplicou assim algumas raposinhas que estão atrapalhando a nossa vinha, né? No caso, a nossa vinha como a nossa própria vida, trazendo uma conotação da nossa vida. Aí ele falou sobre questão de relacionamento, falou sobre questão de o uso da nossa língua
trabalhou todas essas ideias. Então ele falou do texto ali, mas saiu do texto e começou a aplicar alguns conceitos. E esse aqui é um tema dele, ó. A fé que agrada a Deus. Daí nós vamos ver ali, ó. Primeiro, a fé que agrada a Deus é a fé que não vê os gigantes. Agora, isso aqui que eu gostaria que vocês observassem. Esse primeiro tópico aqui, qual é a referência dele? Vamos lá, tá na apostila aí. Qual que é? Números, o quê? Capítulo 14, versículo 4 a 11. Ok. Então, a fé que agrada a Deus é aquela que não vê os gigantes. No caso aqui de Números, quando Josué e Caleb vai lá, tá toda uma passagem bíblica aqui, ó. São 7 versículos que está falando sobre essa questão. É quando eles voltam ali, e daí 2 deles, que é Josué e Caleb, fala assim: não, a terra lá tem os gigantes e tal, tem uma uva que 2 homens têm que pegar para carregar esse cacho de uva, de tão grande que é. E assim, Deus vai dar graça, Deus vai dar força. Aí vem os outros 10 espias que foram enviados e fala assim: ah, não, para, a terra lá tem uns gigantes lá que perto deles nós somos como gafanhotos. Então assim, ó, para vocês verem como exageraram, né? Eles tinham lá seus quase 3 metros de altura, eles eram pessoas fortes, os gigantes ali, os filhos, os anaquins, né? Só que eles tinham 1,80 m. Aí os caras ali se amedrontaram tanto, os 10 espias, falaram: não, somos como um gafanhoto perto deles. Significa assim, os caras eram quase um semideus, tão forte que eles eram. Então, aí o pastor trabalha aqui, que é uma fé que não vê esses gigantes, que trabalha a ideia dos 2 espias. É uma fé que acredita: não, nós somos menores perto deles, mas o nosso Deus é mais forte. Nós podemos ser pequenos perto deles, mas Deus vai dar a graça, assim como deu para Davi, de alguma forma, para nós conseguirmos derrubar aqueles gigantes. Então, o primeiro tópico, ó, Números 14, 4 a 11. Se fosse num sermão textual, só o Números 14, de 4 a 11, poderia ter várias mensagens ali que você ficaria preso naquele texto. Mas como é um sermão temático, o que está sendo trabalhado aqui? O tema. A fé que agrada a Deus. Primeiro, a fé que não vê os gigantes. Agora, olhe esse segundo. É a fé que acredita na provisão divina. Onde que está isso aqui? Gênesis, capítulo 22, versículos 5 a 8. Gênesis 22. Abre para nós lá, meu Jefferson, está com a Bíblia? Gênesis 22, versículos 5 a 8. Reparou como o sermão temático, ele não fica preso no texto? Eu posso ler aqui, ó, Hebreus 11. 11 ou 12 que fala da fé? 12 e 1? Fé, acreditar, 11, né? Então, eu posso ler Hebreus 11 ali, falar, ó, eu quero falar sobre a fé que agrada a Deus. O primeiro tópico eu vou lá para Números, para poder aplicar o primeiro tópico do meu sermão. Aí aqui, ó, algo interessante que eu vou passar aqui para vocês nesse caso. Lembra que eu falei na aula passada que a Bíblia ela é uma fonte de ilustração? No sermão temático, quando você usa aqui a passagem, a própria passagem já é aquela ilustração que eu falei para vocês. Então aqui você não precisa em cada tópico encaixar algo diferente, assim, uma historinha, um testemunho e tal. Porque a própria passagem bíblica já serve como ilustração. Porque daí quando você for contar o que aconteceu, como eu falei antes, o fato de você estar narrando, ó, os espias foram escolhidos por Moisés, os 12, um de cada tribo, foram enviados lá para a terra prometida. Não está identificando aí, irmão Daniel? Está identificando? Eu estou procurando ali. Não, eu tá na 22. Tem alguns que estão na página anterior. No meu caso está na É? frente. Anterior? É, no verso anterior da folha. Conseguiu identificar? É um esboço que tem ali, ó. Não consegui. Hã? Conseguiu? Tá. Aí você está falando ali da passagem bíblica, ela mesma já é uma ilustração para a sua mensagem. Então, se você quiser utilizar mais alguma coisinha, você pode pegar assim só aquele famoso parênteses que eu falei, né? Se estiver contando da uva, por exemplo, aí você faz um parênteses com a ilustração. Ah, inclusive, uma vez eu fui num parreiral de uva, é assim? Fui num parreiral e eu peguei um cacho do pé, eu
tô falando o que aconteceu comigo, né? Eu peguei um cacho do pé assim e eu procurei o maior assim, ainda assim ele mal preencheu a minha mão. Agora imagine o que é um cacho de uva que 2 homens carregam. Então eu usei uma ilustração, só que foi só uma pequena ilustração ali, um parêntesezinho dentro da própria história bíblica. Qual que é a minha ilustração principal? A história bíblica aqui para eu falar que é uma fé que não viu gigantes. Aí no tópico 2, aí eu já esqueço números. Terminei o tópico 1 ali, contei a ilustração da Bíblia. Contei mais uma ilustraçãozinha ali de curiosidade, só para manter os irmãos conectados. Fui e fiz uma aplicação depois. Que nós temos que ser como Josué e Caleb, não ficar olhando para os gigantes e tal. Eu esqueço números. Acabou números agora na minha mensagem. Note comigo que eu li Hebreus para trazer o tema. Deixei Hebreus, fui para números para trabalhar o tópico 1. Aí agora eu vou lá para Gênesis 22, 5 a 8. O que está escrito lá, irmão Jefferson? 22, 5 a 8. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com um jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aqui nós vamos trabalhar no tópico 2, que é uma fé que acredita na providência divina. O que Deus tinha dito para Abraão que ia acontecer? O que Deus tinha dito? Vocês conhecem essa passagem. O que ia acontecer aí? Era para sacrificar quem? Seu filho. Isaac. Aí eles estão andando ali, Abraão... Você pode contar desse jeito. Você volta lá no final, quando Deus chamou Abraão, talvez uma das maiores dificuldades de um pai ouvir. Aí você abre um parênteses para ilustração rápida, né? Que eu falei para você encaixar fora da Bíblia ali. Eu, como pai hoje, sou pai de 2 meninas, já dá um aperto no coração pensar em um dia perdê-las. Acontecer alguma coisa e eu perder. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Daqui a grande maioria, só o Gilmir que ainda não. Mas você usando isso na igreja, você fala, quem é pai sabe do que eu estou falando. Agora imagina o que é, voltei para a Bíblia, ilustração da própria Bíblia para poder aplicar esse tópico 2 aqui. Imagina o que é ouvir assim para você matar o seu filho, sendo que isso é um pedido do próprio Deus. Meu Deus. Então não deve ser fácil. Mas Abraão foi, ele ouviu a voz de Deus, e por mais que talvez no seu interior ele pudesse ter contrariado, eu imagino, né? A Bíblia não fala, mas eu imagino que quando ele ouviu isso, ele talvez tentou até desobedecer a Deus nessa hora. Mas Abraão era um homem de tanta fé que nós vamos ver que ele resolve cumprir essa missão. Só que o tempo todo nós vamos ver que ele acreditava na providência divina. Por quê? Porque mesmo quando chega o momento deles subirem para o morro, ele deixa os 2 moços ali que foram juntos. E ele sobe ali com Isaac. A partir do momento que vem essa pergunta de Isaac para ele, pai, cadê o cordeiro? Nós temos tudo, mas não temos cordeiro. Ele olha para o filho e fala assim, Deus vai prover o cordeiro de Deus. Então é uma fé que ela é tão grande, que mesmo quando vem uma ordem de Deus, uma missão dada por Deus, de parecer essa missão que vai trazer tristeza, dor, dificuldade para o nosso coração, mas em nenhum momento ela está vendo isso. Em nenhum momento ela está vendo o problema. Em nenhum momento ela está vendo a dificuldade. Em nenhum momento ela está vendo a dor. Em todo momento ela está vendo a provisão. Ah, mas Isaac estava do lado. E talvez, enquanto estava no caminho, talvez Abraão pudesse até pensar, mas e se Deus não providenciar? E ele olhava para o filho dele e pensava, meu Deus, vou ter que tirar a vida do meu filho. Mas ainda assim, a fé no coração dele era maior do que essa dúvida. A fé no coração era maior do que a incredulidade, porque o tempo todo ele acreditava na providência divina. Viu? Sermão temático. A gente pega o tema, lê um versículo, tópico 1, vai nele. Você começa a rodar a Bíblia, vai lá e conta.
Geralmente você tem que fazer isso, contar a passagem bíblica, ilustrar mais um pouquinho se você quiser, mas você vai contar a passagem bíblica, ela já vai ser a ilustração principal e você precisa trazer uma aplicação em cima disso. Você precisa trazer uma aplicação. Quando você traz a aplicação, aí você encerra ali o uso daquela passagem da Bíblia e você vai para outro. Vamos ver como é que foi o terceiro tópico aqui que ele terminou? Então, a fé que agrada a Deus. Terceiro, é a fé que não se rende às impossibilidades. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 5, 19 e 20. Pode ler alguém para nós lá? Vai procurar na Bíblia online, hein, irmão Miguel? Então, irmão Miguel, lê para nós aí. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 5, 19 e 20. Capítulo 1. Isso. 5, 19 e 20. Isso. Diz assim: porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Versículo 19. E levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então aqui nós temos a passagem também que é conhecidíssima, que fala acerca de uma mulher que era o quê? Estéril. Só que mesmo ela sendo estéril, o tempo todo o que ela fez? Ela acreditou que Deus podia reverter essa situação. Então, mesmo fato das outras duas aqui, dos outros dois tópicos. Você vai contar a história, como é que foi, aí você ilustra. Imagina assim que uma mulher, uma das maiores realizações de uma mulher, por exemplo, é poder conceber, ter um filho. Grande parte, não é regra, mas a maioria, a pessoa quando casa, ela já casa. Eu particularmente, tô, cada vez mais desenvolvendo. Eu tenho uma cunhada que ela não vê a hora de ter o filho. Como eu conheço também uma esposa de um amigo meu que eles decidiram não ter filho, ela não quer. Mas via de regra, as mulheres, ela tem esse sonho de conceber e dar à luz. Agora imagina o que é uma pessoa não poder realizar esse sonho, querendo tanto, por falta de condições. No caso aqui, a infertilidade. Assim era essa mulher, Ana. Aí você pode buscar, eu geralmente faço isso, buscar um acontecimento real, entendeu? De algo que aconteceu na vida de alguém relacionado a isso, ou alguém que você conhece. Eu conheço alguém que era infértil, e daí era um casal, hoje eles estão morando lá no Nordeste. Não vou falar o nome porque depois vai ficar transmitido, mas eles casaram e o sonho era ter filho. Aí de repente, tentando, não dava certo. Quando foram fazer exame, a mulher era estéril. Aí, trouxe uma decepção e eles fizeram campanhas de oração, jejum e dias orando para poder ter esse filho e não dava certo. Aí quando eles vieram ali para Marechal, o pastor Vicente trouxe ele de Autônia para pastorear uma congregação, uma irmã foi e pagou um tratamento para ela. E ela pôde ter um filho, hoje a menininha dela é um pouquinho mais velha que a minha. Então, não queira saber a alegria dessa mãe. Agora, a Ana, aqui no texto, ela não podia realizar esse sonho. Mas ainda assim, o tempo todo, ela não ficava olhando para o que era impossível. Ela não ficava olhando para aquilo que jamais poderia acontecer para a vida dela. Ela ficava olhando para Deus, acreditando que Deus podia reverter aquela situação. Então ela vai lá no templo e faz também uma campanha de oração. Chega um momento que o sacerdote até acha que ela está bêbada, mas na verdade ela está tão exausta ali de buscar a presença do Senhor que ela é comparada a uma pessoa dessa forma. Por quê? Porque ela acreditava no impossível. Mas é impossível isso acontecer na vida dela. Mas ela acreditava. Então ela busca tanto, e nós vemos lá no versículo 19 e 20, aí você não vai ler o versículo. Você lê se você quiser. Se for um estudo, beleza, mas na pregação você vai ver. Você vai falar assim, lá em 1 Samuel 19 e 20, vai falar que Ana, ela se deitou com Eucana, e a partir daquele momento Deus fez um milagre na vida dela, e ela gerou Samuel. Então nós vamos ver que a fé que agrada a Deus é uma fé que não se rende às impossibilidades.
Ah, mas você não consegue. Ah, mas você não é capaz. Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas essa doença não tem cura. A fé que agrada a Deus é uma fé que não se rende a nada disso. Ela acredita que o impossível é possível porque Deus está no controle de todas as coisas. A igreja vai glorificar. E aí, cara? Receba. Então esse é o sermão temático. Usei um exemplo aqui da apostila, nós vamos trabalhar mais alguns, né? Só que esse aqui é o top para ministrar. Top no sentido assim, para quem está começando, às vezes a gente não tem ainda tanta bagagem, eu passei por isso também. Esse aqui é um dos melhores para usar. Então pelo que a facilidade dele é justamente isso. Escolher um tema, aí achar os textos da Bíblia que Coaduna. que concordem com aquele tema, né? Uhum. E o próprio texto já serve de ilustração. Você vai usar o texto para trabalhar aqui, tipo assim, ó, a fé que não vê gigantes. Você só tem que ter essa expertise, né? Para você, peraí, eles ficaram olhando para os gigantes. E os dois não olharam, então é uma fé que não fica olhando para os gigantes. Você só tem que ter a expertise de pegar o texto e trazer uma frase para ele. Um tópico. Isso. Criou o tópico, você usa o texto, conta o texto, ilustra com mais alguma coisa e traz a aplicação. Entendeu? Ele é bem tranquilo. Você vai ver que aqui você consegue montar. Ah, nunca preguei. Com conhecimento aqui que você está tendo no curso, você pode pregar aqui 50 sermão temático assim, ó. Facinho. Por quê? Tá prático. Você pega um tema, busca versículos ou histórias, passagens da Bíblia que fala sobre esse tema e depois você vai contar a história e aplicar para a vida dos irmãos. Esse aqui é um bem simples. Ó, nós estamos falando de um grande pregador que é o pastor Vicente, que pregou isso. É um esboço dele. É um esboço dele. Esse aqui, na verdade, essa mensagem eu já vi ele ministrando. Dessa forma. Usando a história. Claro que a aplicação foi diferente. Entendeu? Aí sim, sempre no último aqui, daí ele dá uma ênfase num testemunho, né? Que é o perfil dele. Dá uma ênfase, conta um testemunho forte. Tipo assim, de algo que parecia ser impossível e que aconteceu. Para você dar o seu tchan na mensagem, né? Opa, isso aqui eu quero enfatizar, isso aqui precisa ser o cume da mensagem. Então você prepara para guardar esse testemunho, essa ilustração, essa história, parábola, para esse momento, para você dar uma levantada. Mas é bem prático, bem simples. Ó, eu trouxe mais alguns exemplos aqui, ó. Mais um exemplo para vocês aqui, ó. Características do amor de Deus. Vou falar sobre características do amor de Deus. Onde eu posso ler? Onde eu posso ler para pregar esse tema aqui? Eu nem coloquei aqui, ó. Só coloquei características. João 3,16. Fechou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu posso ler o versículo inteiro e falar que eu quero me prender só ao amor, ou eu posso ler ali, ó, porque Deus amou o mundo. Somente até aqui. Estilo, né? Sabe aquele... entendeu? O pregador que, ó, somente até aqui. Hoje é 40 minutos só aqui. Se eu tivesse umas 2 horas, eu pregava o restante. Mas hoje eu quero, quem sabe, numa outra oportunidade, entendeu? Só para dar um tchan, né? Quem sabe, uma outra oportunidade, a gente prega o restante. Mas hoje é só a parte A do versículo. Porque Deus amou. Quero destacar essa expressão. Amém? Amém. Aqui eu quero falar sobre características do amor de Deus. Eu esqueço agora o João 3, os versículos 14, o 15, o 17, o 18, o 20, o capítulo... Eu esqueço tudo isso. Eu só li porque Deus amou. E eu vou falar das características do amor de Deus. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é eterno. É o primeiro tópico meu. Lembra que eu falei? Pode ser hoje esse. Eu não coloquei aqui no caso as referências igual tem na apostila. Mas o que eu faço agora? Só pra gente... Isso aqui é para vocês gravarem bem. O amor de Deus é eterno. Eu vou procurar um texto da Bíblia que coaduna com isso. Por exemplo, aquele que Deus nos amou primeiro. Antes mesmo de nós amarmos a Deus, Deus já tinha nos amado e Ele nos escolheu. Então nós vamos ver que assim, ó, desde a eternidade, desde antes de ser criado todas as coisas, o amor de Deus já existia. No caso aqui, eu vou dar uma ideia para vocês.
Características do amor de Deus é um sermão temático. Deixa eu dar mais um exemplo a vocês. Vou pegar aqui e montar uma introdução temática também. Posso usar aqui o amor. Na introdução temática eu posso falar os tipos de amor. Já ouviram falar do grego? O eros, phileus ou philos e o ágape. São os três, né? O amor eros é aquele amor romântico, né? O amor do homem e da mulher. No português é só amor, mas no grego traz essa diferença para nós. Você pode introduzir com uma introdução temática também. Quando nós falamos de amor, nós vamos ver que no grego diferencia. O amor eros é o amor do marido e da mulher. Aí o amor philos é aquele de amigo, e também o de pai para o filho, do filho para o pai. E tem o amor ágape, que é o amor incondicional. Esse é só o amor de Deus, ou agapau. O homem não consegue amar incondicionalmente. Nós amamos condicionalmente. É muito difícil para nós amarmos incondicionalmente. É só com a ajuda do Espírito Santo que nós conseguimos, assim, numa proporção bem pequena, ter esse amor incondicional. Que é aquele que eu faço de tudo pelo outro sem esperar nada. Nós vamos ver que então esse amor de Deus é esse ágape. Pronto, fechei a introdução. Agora, quais são essas características desse amor ágape? Esse amor agapau, esse amor de Deus. Aí você entra. Primeiro, o amor de Deus é eterno. Aí você vai procurar uma passagem bíblica para reforçar isso. Se for uma passagem igual essa aqui da apostila que tem histórias, você conta a história da Bíblia, ilustrando, né, abrindo os parênteses ali, como eu falei antes, contando mais alguma coisinha, sempre fazendo essas pausas. Essas pausas nas ilustrações são top da galáxia. Por quê? Lembra que eu falei que a ilustração chama a atenção da pessoa? Então você chamou a atenção da pessoa e começou a contar algo. Aí de repente você abre aquele parênteses ali e começa a contar uma outra coisa, claro, gente, pelo amor de Deus, sempre relacionada, entendeu? Não pode assim, você começa a contar a ilustração, testemunha, alguma coisa, e daí começa a contar um negócio nada a ver. Aí pronto, aí você perdeu a atenção das pessoas. Agora, se você está contando a ilustração e você abre aquele parênteses ali bem legal, fica top da galáxia. Como por exemplo, usando um exemplo só para ficar claro, na ministração sobre Eutico. Daí eu estava falando sobre Paulo. Daí eu falei assim, ó. Estava contando a história, quando eu ministrei aqui na sede aquele dia, eu estava contando a história que eles passaram a semana evangelizando a população ali de Trode e no final de semana eles reuniram para um culto. Aí eu fiz uma pausa, nesse momento quando eu falei assim, ó, e o maior pregador do momento estava ali, que era Paulo. Depois de Jesus, o maior pregador, a maior referência na área da palavra de Deus, de pregação, é Paulo. Aí eu abri aquele parênteses. Eu ia continuar a história depois, mas abri o parênteses que eu falo aqui. Imagina comigo um grande pregador. No dia eu até brinquei, né? Eu falei, sem valer o pastor, né? Sem valer o pastor Vicente Mariano. Mas imagina comigo um grande pregador hoje. Aí você pode citar um grande pregador hoje no Brasil. Quem é? Se for um dia que você tem uma liberdade, assim, um culto de jovem, por exemplo, que é um culto um pouco mais informal, você pode usar a própria pessoa. Que eu fiz, né? Fiz lá daí em Vila Candeia. Eu falei, fala um nome de um pregador aí. Fala aí um pregador. Gilmar Santos. Gilmar Santos. Quem mais? Monduqueta, um grande pregador. Silas Malafaia. Silas Malafaia. São pessoas que quando prega reúne multidão. Sim ou não? Sim. Sim. Se falar que vai estar o Silas hoje aqui em Toledo, dá um grupo legal? Se fosse um tempo atrás, mais ainda. Porque na época não tinha os meios de comunicação, mas hoje ainda assim daria um bom número de pessoas. Aí eu volto pro texto. Agora imagina comigo, naquela época, que não tinha esses meios de comunicação, e começou a sair pela cidade que o Paulo ia pregar. E ele já tinha evangelizado a cidade a semana inteira. Eu imagino um salão lotado. Lotado. O maior pregador da época aqui, ó, vivo, em vida. Estava num lugar para pregar a palavra de Deus. Então isso é a ilustração que você abre dentro da própria ilustração. Né? Aquela rápida assim, tem que ser rápida, ela tem que fechar para você voltar para a história. Você vai segurando sempre as pessoas, prendendo a atenção delas. Porque elas querem ouvir o final da história. Elas querem que você termine a história, só que daí você está conseguindo, a gente fala assim mais experiente, né? De enrolar, mas não é enrolar.
É você aplicar bem a sua ministração para você alcançar o objetivo de uma forma melhor sem perder a atenção das pessoas. Porque assim, a atenção a pessoa perde muito rápido. Diz que 8 segundos é suficiente para tirar o foco de uma pessoa. 8 segundos. Então você está ministrando ali, a cada 8 segundos você tem que estar renovando ali a atenção da pessoa. Entendeu? Você tem que estar pegando de novo, fica aqui, fica aqui. Aí tinha um pregador que falava assim, ele falava, olha aqui para essa gravata. Sério, o cara falava, preste atenção aqui nesse microfone, ele falava. Entendeu? Tem gente que usa os estalos aqui, né, o dedo. É uma forma de você buscar a atenção da pessoa. Então, você tem que estar sempre renovando a atenção das pessoas. Senão, 8 segundos ali que ela ficou meio dispersa, ela vai perder a atenção. Vai se distrair com outras coisas e tal. Aí você tem que estar trazendo para você. Então, você vai abrindo uma ilustração, dentro de uma ilustração, para você continuar com o foco das pessoas na ministração. E daí depois você vai e aplica. Então aqui o amor de Deus é eterno. Você vai contar uma ilustração ou usar a passagem bíblica para você aplicar sobre isso. Olha o tópico 2 que eu coloquei aqui. Ó. O amor de Deus é soberano, sim ou não? Já que ele é incondicional, soberano fala do quê? O que é algo soberano? Está acima de tudo. Acima de tudo. Então se o amor dele é incondicional, o amor dele é diferenciado, então ele é soberano, significa assim que ele está acima de todos os tipos de amor que nós possamos compreender com a nossa mentalidade humana. Ele está lá no alto, na verdade ele é tão soberano que Deus é o amor. A essência dele é o amor. Aí como é que você aplica isso daqui? Aí você pode usar. Imagina o que é um rei. Esses filmes assim que criança assiste, eu gosto disso. Como eu assisto filme com a minha filha de vez em quando, né? Eu fico só observando. É culpa da filha. Não, culpa nada. É um tempo de qualidade com um banco de ilustração que eu fiquei, ó. É que você gosta do Entendeu? É que você gosta do desenho. Também. O pior é que não assiste uma vez só, né? Não, ela, pelo amor de Deus, esse dia eu até enjoei lá, eu já tinha decorado o filme. Qual filme? Aquele. Ah, beleza. E hoje? Aquele. Aí, uma semana depois, aquele. Ah, você gosta. Aí de repente eu cheguei, cara, se tem algo que eu não gosto é de assistir algo repetido, mano. Eu gosto. Toda a minha vida eu sempre fui de assistir algo novo. Falava de filme repetido, não, já assisti, mesmo que eu não lembrava. Aí agora eu vou uma filha que assiste 5 vezes o mesmo filme, cara. É um trabalhar de Deus, na verdade. Mas eu fico aproveitando isso daí pra pegar ilustração, entendeu? Um dia meu pai, até do Simpson, ele tirou uma mensagem interessante, então, valendo. Mas quer uma ilustração legal hoje? Que daí na época eu ficava brincando com meu pai, né? Porque daí quando ele usou essa ilustração, ele não combinou muito bem, na verdade. Paciência de assistir Simpsons. Ele não combinou bem. Eles vamos falar assim no linguajar, eles zoam com os crentes. Porque ele tem um vizinho evangélico lá que só apronta e, né, fica... Tanto que lá em casa, pelo menos até eu sempre falava com meus filhos, falava, não assiste isso daí, porque presta bem atenção. O que eles estão fazendo aí nesse desenho? É um desenho. Eles trazem uma mensagem, né? Eles trazem uma mensagem. Assim. Hoje você pode usar justamente para isso. Para aplicar, por exemplo, assim, o BART como a realidade dos jovens, dos adolescentes hoje da nossa época. Essa preguiça, né? Essa falta de compromisso, essa falta de responsabilidade. Dá para usar nesse sentido. É que na época meu pai não combinou muito bem, daí o pessoal ficou zoando, né? Mas na verdade dá para você usar para aplicar isso. Ó, quer ver por exemplo, na escola dominical, tá falando sobre a sutileza dos ataques contra a igreja de Cristo. Você pode usar isso aí, ó. Quer um ataque que tá tendo, talvez você não tá nem percebendo? Se você assiste o Simpsons, pelo amor de Deus, se você assiste, ali tem um monte de mensagem subliminar que está passando para os teus filhos, que estão sendo ataques fortes do inimigo contra a fé deles. Nesse caso aí já dá para usar na fé. Entendeu? Ó, esses dias eu usei o Scooby-Doo. Eu estava falando sobre o naturalismo, né? O que é o naturalismo? Desacreditar em tudo que é sobrenatural. Então o naturalismo ele veio para combater a fé. Com o desenvolvimento ali da ciência, né? Eu falei, quer um exemplo de naturalismo? O Scooby-Doo. Quem assistiu o Scooby-Doo? Aí você conta, né? Para o pessoal dar um pouco de risada, um episódio.
Se você não... Eu lembrava mais ou menos, fui lá relembrar, assistir alguma coisinha só para você passar pro pessoal. Eu falei, quem assistiu? Muita gente assistiu, mas é um desenho naturalista. Por quê? A ideia é trabalhar assim, que acontece algo ali sobrenatural, a equipe vai lá para mostrar que não é sobrenatural, que é uma montagem que é feita, o fantasma não é um fantasma, é um lençol que tem uma lanterna, entendeu? Então, algo naturalista. Só que daí é um desenho que combate o quê? A nossa fé. Parece que não tem nenhuma mensagem, mas a nossa fé está voltada para o quê? Para o sobrenatural. Tudo que é voltado à nossa fé, nós estamos falando de sobrenatural. Então é um desenho que está combatendo a nossa fé e nós não estamos nem percebendo. Então você pode usar para falar sobre essas coisas. Aí quando você vai falar ali o amor de Deus soberano, você pode pegar um desenho, entendeu? De alguém lá sentado, de alguém servindo, ou um filme, alguma coisa. As pessoas gostam de se identificar. O George usa o Rei Leão, né? O filme do Rei Leão. Uhum. Ele, em algumas ministrações ele usa por causa dessa... O Rei Leão mais legal é aquele Hakuna Matata, né? Estão falando que você não é leão. E existe um leão de você e você está cantando Hakuna Matata. Mas na verdade deixa despertar esse leão de fato que existe dentro de você e pare de cantar o Hakuna Matata. Assim tem mensagens subliminares como mensagem de sexo. Sim, de várias coisas, né? Tudo que você for ver, Pode né? ser terrível. Só que se você souber usar, você consegue aplicar assim, passando para as pessoas, reforçando sempre a mensagem que você quer aplicar para a vida delas, os tópicos. Então daí você pega, o amor de Deus é soberano, aplica. O amor de Deus é grande. Aí, quem participou do Ministério Infantil e teve a oportunidade de cantar aquele famoso hino, grande, tão grande, cante, igreja. Cante, igreja. Entendeu? Aí você trabalha sobre o amor de Deus ser grande. Aqui no caso eu estou pegando um sermão textual, daí eu estou colocando aqui só ilustração. No outro nós pegamos o quê? A Bíblia como ilustração. Só que eu estou mostrando para vocês que dá para ter um sermão temático, que você tem um tópico e você joga ilustração. Aí o último aqui, ó, o amor de Deus é imutável. Imutável. Quando nós falamos sobre a questão da imutabilidade, nós temos que entender que o mundo está em constante mudança. Tem um sermão aqui, eu vou ler um versículo, tem os tópicos e estou contando só a ilustração. Não estou usando a Bíblia como ilustração, como no exemplo anterior. Mas está cabendo aqui no meu sermão? Tá. Tudo é mutável hoje. Ó, esse celular hoje, ele é da Xiaomi, Poco X3, mas eles estão em constante mudança. Daqui uns dias ele já saiu de linha, ninguém quer nem saber. Hoje tem um valor, amanhã já mudou, já não é mais esse valor. A partir do momento que eu comprei já perdeu o valor, uma grande parte deles. Hoje as pessoas mudam de escola, mudam de trabalho, estão mudando até de sexo, né? Aí você pode ir aplicando tudo isso. Agora, quando nós falamos do amor de Deus, não é como a nossa realidade, que tudo muda, que o tempo todo está em constante transformação. Não, o amor de Deus, ele não muda. O amor de Deus é o mesmo onde o nosso amor pode mudar. O amor que eu sinto por alguém, ele pode mudar. As pessoas falam que pode até se acabar. Quantas pessoas não se separam porque afirmam que acabou o amor? Já não tem mais o amor. Mas o amor de Deus, ele é diferente dessa nossa realidade humana. O amor de Deus, ele é imutável. Por mais que nós mudemos, por mais que eu mude, por mais que você mude, o amor de Deus continua da mesma forma. Por mais que eu e você possamos, assim, fazer de tudo que desagrade a Ele, a partir do momento que nós nos voltarmos aos pés dele arrependidos, o amor de Deus é tão imutável que vai ter perdão, vai ter misericórdia, vai ter graça para a nossa vida. 2 exemplos que eu dei para vocês do sermão temático. Se vocês não montar pelo menos uns 10 agora, aí, pelo amor de Deus, para semana que vem, né? Pelo amor de Deus. A Geice e o Jomir não estavam aqui, né? Então, semana que vem é prática, tá? No final vou explicar bem, montar o sermãozinho essa semana, pelo menos ali uns 2, 3 tópicos, uns 7 a 10 minutinhos, e semana que vem eu quero ouvir vocês aqui. Nosso TCC, a banca, o Caso Vicente. Verdade, boa ideia, gostei.
Gostei. Não, Assim, então tá todo mundo assim, né? Aí é Hora apelado, que, mas- hora que o pastor fizer assim, ó. Ok, aqui sobre o sermão temático, eu coloquei, né, que a vantagem é que por causa disso você não precisa ficar preso ao texto, você tem uma ampla e variedade de informações da Bíblia, de fora, que você pode colocar no seu sermão. É mais fácil de você preparar, né, como eu disse, como você não precisa ficar preso ao que o autor quis dizer, ao tema, aos versículos. Não, você só pega um versículo para dar base a um tema e você vai explanar ele. Agora tem ali, ó, cuidado, na apostila de vocês, cuidado. Utilizar textos isolados fora de seus respectivos contextos é pretexto para a heresia. Então não é porque eu pego um texto e isolo para montar um tema que eu posso montar qualquer tema em cima desse texto que eu vou pegar. Vou repetir. Sermão temático, a gente pega um texto e isola para formar um tema e ministrar em cima dele. Só que esse isolamento que eu faço não pode, assim, diferenciar muito do que o que de fato o contexto quer dizer. Por exemplo, assim, um texto que é muito usado erroneamente, de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você pega esse texto e fala, você pode vencer. Você pode vencer os obstáculos. Você pode isso, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gente, cuidado. Por quê? O que o Paulo está falando ali é outra coisa. Você pode usar os seus tópicos. Você pode vencer. Você pode conquistar. Só que pega um outro versículo que ele não tem uma interpretação que fala outra coisa. A interpretação ali que Paulo quer dizer nesse versículo é o quê? Eu posso passar dificuldade, posso passar bonança, posso estar num período de tribulação, posso estar num período legal da minha vida, de alegria. Eu posso estar chorando, eu posso estar sorrindo. Estou parafraseando, tá, gente? Não é isso o texto, mas parafraseando para vocês entenderem. Resumindo, eu cheguei a uma conclusão. Que independente do que eu passar, Deus ele me fortalece. A interpretação do texto é essa. Então você não pode pegar esse versículo ali e aplicar só o lado bom. Então cuida somente para isso. No caso lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu peguei o porque Deus amou ou peguei o versículo inteiro. Vou falar sobre características do amor de Deus. Tá fugindo? Não tá. Eu não estou assim interpretando uma coisa diferente. Tá legal, usei o texto para poder trabalhar sobre a questão do amor de Deus. Aquele outro texto, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu pego ali o alegria, vou falar sobre características da alegria que vem de Deus. Pronto, você não está forçando o texto. O único cuidado que você tem que ter nessa questão é no versículo que você vai usar para você montar o seu tema. Entendeu? O versículo que você vai usar não pode fugir de uma interpretação que é incoerente com o tema que você vai ministrar. Fechado até aqui? Como eu organizo um sermão temático? Primeiro, então, eu escolho um versículo que vai me trazer um tema base. E a partir disso, eu coloquei aqui para vocês algumas sequências que você pode usar para você elaborar um sermão temático. Primeiro, você pode pegar um sermão temático e fazer uma análise do tema ou da doutrina. Exemplo, sinais da volta de Jesus. Sinais da volta de Jesus. Lá em Mateus 25. Aí fala lá, e ouvirão de guerras, e rumores de guerras, e tempestade. Um monte de coisa lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem tudo aquilo ali, ó. Então você vai trabalhar ali, nesse caso, você vai pegar um tema, sinais da volta de Jesus, e vai fazer uma análise desse tema. Então você pega aqueles versículos ali e você faz uma análise. Agora eu vou dar um segredinho para vocês. Sinais da natureza, terremotos. Aí você vai pegar no período da história. Eu falo porque eu já fiz um sermão desse daqui. E eu decorei tudo. Eu tinha uns 20 anos de idade. Eu decorei tudo. Pra vocês terem uma ideia, foi 1 hora assim de ministração. Acho que particularmente foi uma das ministrações mais top. Eu tava quase me sentindo um Ellison Malafaia no dia. Sabe quando ele fala tudo de cor? Eu decorei tudo assim, ó. Em 1900 e tal, o cara se declarou isso.
e terremoto no ano tal, em tal lugar. Hoje, ó, faz tanto tempo, né, que eu nem lembro muito bem. Mas na época eu decorei tudo isso daqui. Então eu pego os sinais da natureza e eu pego os acontecimentos da natureza voltados para os terremotos. Pego as guerras que tiveram ali, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, são sinais da natureza. Aí depois eu pego ali, ó, sinais políticos sociais, que está acontecendo hoje nos nossos dias, que a Bíblia falava. Por último, sinais religiosos. Justamente desse por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aí você pode contar, por exemplo, da América do Norte, como o evangelho era lá na década de 80, de 90, como está hoje. Na Europa, como era, como está hoje. Gente, isso é uma mensagem para nós aqui do Brasil. Hoje fala assim, 45% da população cristã. Mas esses lugares que hoje estão aí com uma porcentagem ínfima, pequena, também já tiveram a nossa porcentagem. Isso mostra que é um sinal religioso de que o amor de muitos está se esfriando porque está multiplicando a iniquidade. Aí você trabalha tudo isso, você conta tudo isso e no final você traz uma aplicação geral. Sinais da volta de Jesus, você fez uma análise, você contou esses sinais, você fez uma análise de cada um e no final você traz uma aplicação geral. Na sua conclusão você vai fazer uma recapitulação e trazer uma única aplicação. Daí é diferente desse aqui que você vai aplicando, termina. Aplico, termina o tópico. Não, você conta os tópicos e depois você aplica. Tem um outro que é argumento por comparação, um sermão temático também. Daí o tema assim, ó, devemos obedecer à Bíblia, é meu tema. Nós devemos obedecer à Bíblia. Por quê? Eu vou usar um argumento para comparar e aplicar na nossa vida. Primeiro, porque os profetas obedeceram à palavra de Deus. Isso aconteceu, sim ou não? Sim. Os profetas, hoje a gente faz uma divisão para entender melhor, maiores e menores, né? Os que escreveram mais são os profetas maiores, os livros são menores, são os profetas menores, dentro da hermenêutica. Mas eles obedeceram à palavra de Deus. Jesus obedeceu. Ele mesmo fala que eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir. Então, Jesus obedeceu à palavra de Deus. Os apóstolos obedeceram à palavra de Deus. Aí você conta exemplos dos apóstolos obedecendo a palavra, cumprindo a palavra. Aí por fim você também fecha. É por isso que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós temos exemplos, esses argumentos que você está comparando. Se eles obedeceram, quem somos nós para não obedecer? Outro tipo aqui, ó, comparação bíblica. Antes, nesse exemplo aqui, foi um argumento por comparação. Agora é uma comparação bíblica. Eu coloquei um tema aqui, ó, devemos exercer influência. Aí primeiro, como sal da terra. Estou comparando ali que Jesus falou que nós somos sal da terra e nós devemos exercer influência no mundo como sal da terra. Aí aqui é o que eu falei, aqui você usa ilustração. Entendeu? A importância do sal. Ah, tem as irmãs que cozinham aqui? Já aconteceu de um dia esquecer sal? Ó, em casa já aconteceu. Daí quando a gente foi comer ali, tava sem sal. Aí eu olhei pra minha esposa, ela me deu uma olhadinha, né? Eu dei mais uma olhadinha pra ela. Ela percebeu que faltou o sal, ela foi disfarçadinha, pegou e... Tá sem sal, né? Ah, tá sem sal? Nem tinha percebido. Marido sábio, né? Tirozinho que só, né? Esse é o primeiro ano casado. 28 não é bem assim. Aí já muda, né? Pelo amor de Deus, essa comida é sem sal, não vou comer não. Claro que não. Aí você usa como sal da terra. Segundo, como luz do mundo. Terceiro, como cartas abertas para a humanidade. No caso aqui, as boas novas, né? O evangelho é boa nova. É uma carta que vem para as pessoas. E nós, como Arauto, nós anunciamos essa carta. Então você trabalha isso daqui. Isso aqui são algumas formas para você desenvolver um sermão temático. Eu trouxe esse exemplo usando o texto da Bíblia, mas tem esses outros aqui também, inclusive esse que, igual eu falei, que eu já usei. Você pega o tema ali e faz uma análise daquilo ali para você trazer no final uma aplicação. Ok? Sermão, então, próximo, textual. Coloquei ali, ó. O segredo do sermão textual é que o próprio texto é a base. Abre em Salmo aí, 91. Nós usamos o 23 já, né?
Abre aí no Salmo 91 para nós. O Jefferson com a Bíblia, né? Pode ser? Ah, a Geice também, tá? A gente tá lá. Isso? Vai lá, Geice. Salmo 91. participei com a Bíblia. Todos. Quantos versículos são? São 16. Não. Pode ler todos. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará os seus anjos comandos sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque eles pôs o seu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Sermão textual se estrutura em torno de uma ideia principal retirada de um texto bíblico. Qual foi o texto que nós lemos aí? Salmo 91. Tá. Geralmente é curto, mas nesse caso pode ser longa, que aqui no sermão textual você pode ler só uma parte do salmo, né? Ou uma parte do texto. Suas divisões surgem da ampliação e desenvolvimento dessa ideia no próprio texto. Portanto, os tópicos surgem de um desenrolar lógico natural e natural do texto. Vale ressaltar que no sermão textual as subdivisões, ou seja, as ideias secundárias, podem nascer de outros textos a fim de dar base bíblica para o tema. Esse tipo de sermão é profundamente bíblico e obriga o ministrante a estudar constantemente a palavra. Então, para desenvolver é necessário ter o texto base e a ideia principal, levantar os tópicos existentes na própria sequência lógica da ideia do texto, no texto, e desenvolver subtópicos através de outros textos bíblicos para fundamentar a ideia principal. Esse último aqui pode ou não ser outros textos bíblicos. Então agora vamos para a prática. Nós lemos o Salmo 91 e nós temos um sermão textual. Primeiro passo é nós darmos um tema para esse nosso sermão. Lê de novo o versículo 1. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Então aí nós já podemos encontrar um tema nesse versículo 1. A versão NVT? É. É? Bacana, bem atual. Legal. Nesse versículo 1 nós já podemos ter o tema do nosso sermão. Qual vai ser? Habitação. Habitação vai ser a palavra-chave, né? Lugar secreto. Também pode ser uma palavra-chave, mas vamos, vou dar dica para vocês. Segurança de Deus. Cuidado de Deus. Hã? Pode ser também. Habitando Pode ser a nossa Altíssimo. ideia central, pode ser, né? A nossa ideia central. O que você falou? Como habitar num lugar do Altíssimo, sei lá. Estar seguro. Tá, pode ser esse. Só que como você vai aplicar isso? Você tem versículos que mostram como habitar ou você tem versículos que já falam da habitação? Já fala da habitação. Então é diferente. Tem que ser outro tema. Pode ser assim, características do esconderijo de Deus. O que nós encontramos quando se refugiamos em Deus ou habitamos em Deus. Entendeu? A ideia é igual eu falei, fala sobre habitação, fala sobre segurança, fala sobre refúgio. Isso são palavras-chave do nosso tema. Mas aí você vai ter no texto ali algumas características, algumas coisas que nós encontramos no esconderijo de Deus, quando nós nos refugiamos em Deus, o que Deus oferece para nós. Isso pode ser o nosso tema. Tudo isso. Tá? Então agora eu vou para o texto para poder coadunar o tema. Vamos supor que fosse assim, o que nós encontramos no refúgio de Deus?
que nós encontramos no refúgio de Deus. O que nós podemos encontrar aí? Eu quero deixar com vocês aí. Segurança. Segurança. Qual é o versículo que você vai usar para falar sobre segurança? Lê o versículo 2, Joyce. Eu direi ao Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Dá para falar sobre segurança nesse versículo 2? Não. Tá. Na verdade, só nesse versículo 2 aí já teria uns 3, 4 tópicos. Ele é o meu refúgio. Fortaleza? Refúgio e fortaleza é a mesma coisa? Não. Pode ser se você quiser, mas você pode aplicar diferente. Quando fala em fortaleza, ela traz segurança, né? Mas refúgio é uma coisa. A fortaleza ela é voltada para uma outra coisa. Está voltada mais para defesa, né? O refúgio para esconderijo. Então só aí você poderia aplicar segurança. No próprio texto, você só tem que achar o que o texto tem para te dar a base para o seu sermão. Então no refúgio de Deus eu encontro, primeiro, segurança. Eu encontro o quê? Defesa contra os ataques do inimigo, que ele é a minha fortaleza. O que mais? Nele eu confiarei. Daí, segundo eu falo sobre livramento. Opa, nele confiarei. Tem mais uma informação. No refúgio de Deus eu tenho confiança. Porque eu posso estar num refúgio que não me dá confiança, que vai me dar segurança. Posso estiver em Deus. Mas no refúgio de Deus eu não tenho só a segurança. Eu tenho confiança nessa segurança. O que mais tem no texto aí? Vamos ver. Vamos continuando e desenvolvendo o nosso sermão. Livramento. Livramento. Qual versículo? É o 3. Certamente ele te livrará do laço do passarinho e da peste preciosa. No refúgio de Deus eu tenho livramento. Conta uma experiência aí de livramento, irmão Jefferson. Que você sabe. Talvez agora de última hora pegue no pulo, né? Assim no pulo? Tenta lembrar aí. Que tem acontecido com você. Vamos fazer diferente a pergunta. Já aconteceu uma situação de livramento na sua vida? Você entende que já aconteceu? Ou na vida de alguém que você conhece? Só não lembro agora. Então, vamos supor que você tivesse com tempo ali, não tivesse a pressão da sala agora, né? O professor pressionando contra a parede. Você parar para lembrar, opa, aconteceu isso. Aí você vai, relembra e anota, ó, acontecimento tal. Opa, acontecimento na vida de alguém. Lembra que eu falei, acho que um dia, sobre livramento aqui? Que eu caí num arado, que a minha perna ficou entre duas lâminas? Você já tem uma ilustração para você contar. Eu contei aqui ou não? Não? Então, ó, um livramento na minha vida. É uma ilustração que eu uso aplicando num tópico justamente sobre isso, né? Sobre livramento. Que eu estava sentado num objeto de arar a terra, que tem aquele monte de lâmina. E nós, crianças, direto, nós ia e sentava ali em cima. E um dia eu estava sentado ali e aquele negócio caiu. E quando caiu, prendeu minha perna. Só que por sorte, imagine comigo as lâminas aqui, uma estrutura de ferro em cima, e essa estrutura de ferro cedeu. E quando cedeu, eu caí junto com ela. E quando eu caí, a minha perna ficou entre duas lâminas. Por livramento de Deus, não sorte. Por livramento de Deus, eu saí ali só com uma torção no tornozelo. Precisou enfaixar, porque alguns dias colocando gelo no meu pé. Mas poderia ter cortado a minha perna. Livramento. Você já tem aí uma ilustração para você contar na sua pregação. O que mais tem no nosso sermão textual aí? Vamos lá. Versículo próximo. Veja aí, o 4 ou 5. O que você lê que você entende que pode ser uma aplicação? Escudo. Escudo. Qual versículo? É o 4. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo. No esconderijo de Deus nós temos um escudo. Hoje no mundo diminuíram muitas guerras, mas ainda tem. Mas teve um tempo que o escudo foi uma ferramenta. O pastor estava pregando, acho que terça agora, né? Falando sobre o escudo ali do cara que pesava ali uma quantidade e era de ouro, né? E valia muita coisa aquele escudo. Mas pode falar que no período das guerras os escudos protegiam as pessoas. Você pode trabalhar sobre isso. O que mais que nós encontramos no esconderijo? No 5 ele vai falar assim, ó, tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia. Seria um sentido figurado aqui, né? Sim. Daria pra usar também. Mas como você usaria? Tipo, tu não ficarás com medo pelo terror à noite. Paz. Cabe? Cabe. No esconderijo de Deus. Porque assim, imagina comigo você estar num esconderijo. Vamos imaginar um esconderijo.
Vamos supor que você está como Davi, fugindo de Saul. Saul quer tirar a tua vida. Saul está querendo matar você, está te perseguindo. Aí de repente ele encontra uma gruta e ele vai para essa gruta, para essa caverna. E de repente o exército de Davi, o exército de Saul cerca Davi. É quando ele faz aquele salmo, inclusive. Ó, meu Deus, eu estou entregando tudo para vocês, gente! Meu Deus, para de se empolgar! É nessa hora que ele fala, né? Levo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Por quê? Porque Davi está cercado. Aí de repente ele consegue, eu imagino ele naquela gruta, ali naquela caverna, ele consegue olhar para uma montanha, vem uma luz, e quando ele olha para o alto dessa montanha, ele entende, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas naquele momento nós podemos imaginar o que Davi estava com medo. Ele estava cercado, talvez ele pensou, vou perder minha vida. Por quê? Um refúgio, por mais que ele possa trazer segurança, mas nesse refúgio nós podemos não ter paz. Nós temos segurança naquele momento, mas o tempo todo a nossa vida pode estar correndo risco. Nas guerras não tem as trincheiras que falavam? Como é que é? As trincheiras? Só um minutinho. Que os alemães ficavam ali, né? Para poder se proteger. Mas isso ali garantia que eles iam sair vivos? Não. Porque se o inimigo entrasse ali, ele podia tirar a vida deles. Agora, no refúgio de Deus, nós temos refúgio, nós temos confiança, mas nós também temos paz. Ele fala que no refúgio dele nós podemos estar em paz. Significa que o mundo pode estar caindo à nossa volta, mas nós estamos em paz. O nosso coração está leve, o nosso coração está tranquilo. Amém? Amém. Fala, irmão Daniel. É só que, tirando uma dúvida, né? Davi, ele olhava, né, para as coisas assim, para escrever, né? Isso. Também. Até porque ele falava assim, embaixo das tuas pernas estará seguro. Tinha uma resposta para isso também, né? Ele era um observador, né? Talvez que nem lá no sítio, né? Quem morou no sítio, às vezes a galinha fazia assim para proteger os franguinhos. Talvez ele estava olhando para isso também, ele pegava as coisas para escrever. Eu acho que ele via e sentia, né? Via e Com sentia, certeza. né? Via que, né? Ia simplificando para mostrar, para escrever. Né? É uma capacitação que veio de Deus para ser um escritor, né? Nós estamos falando aqui sobre pregação e eu já falei para vocês montarem um banco de pregação. Em outras palavras, tudo que estiver acontecendo à sua volta pode ser uma ilustração. E quando você tiver uma mentalidade cada vez mais voltada para a pregação, de fato, essa aula aqui pode ser uma ilustração. O que alguém disse pode ser uma ilustração. Você vai começar a observar. No caso de Davi, como Deus deu essa capacidade para ele ser um escritor da palavra de Deus, então o grau de observação dele era muito grande, a ponto de, igual o irmão Daniel falou, tudo que acontecia à volta, ele estava preparado. Opa, isso aqui eu posso escrever e posso aplicar dessa forma. E por isso que você tem que ficar meio que ligado, né? Naquilo que vamos fazer. Né? Totalmente ligado. Ligado, porque senão você vai, os detalhes vai passar por despercebido. Né? Totalmente ligado, com certeza. Próximo, que tem mais alguma coisa? É que nem você acabou de falar, né? Que o mundo pode estar caindo, desabando, mas você tem paz. Dá para usar também esse versículo que vem no 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas isso não chegará perto de Aí você usa esse daí pra dar aquele, entendeu? Entendeu? Você usa esse aí pra dar aquela... Entendeu? Aí você usa esse 7 pra aplicação. Então você está usando o próprio texto para te dar um tópico, para aplicar o seu tópico. Tem mais algum versículo? Tem mais, vários, né? Apenas com os teus olhos contemplarás e verás recompensa. Olha aí. Mais um versículo que você pode trazer, mais um tópico em cima disso. Entendeu? O que mais ali, ó? Tem. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. No refúgio de Deus, eu entendo que não é o refúgio que me traz todos os tópicos que eu falei anteriormente, mas é o próprio Deus que me refugia dentro dele. Aí pode ser uma mensagem mais reflexiva, né? Uma questão mais, entre aspas, mais filosófica, mas pode ser um tópico também. Se você tiver sabedoria para trabalhar isso daí, você pode usar essa informação do próprio Deus como refúgio. Legal? Esse é o sermão textual. É o texto que te dá as informações para a sua mensagem. Aí aqui nesse textual, nós temos que considerar o seguinte, que eu não posso ignorar totalmente
o que o autor quis dizer, que situação que ele escreveu. Isso pode ser a introdução da minha mensagem. Ó, aqui no Salmo 91, Davi está escrevendo, ele está nessa situação, assim, 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 e aqui ele escreve esse belo salmo. E nesse salmo ele traz aqui lições para nós do esconderijo de Deus. Primeiro, e o que nós montamos aqui junto antes. Segundo, isso daqui. Terceiro, isso daqui, entendeu? Só que você fica preso ao texto. Não é igual o temático. Você lê o versículo e tchau, texto. Fica aí, vou embora, vou aplicar outras coisas. Não, no textual você pega o texto e o texto vai te dando os tópicos. Olha o exemplo que eu trouxe aqui na apostila para ficar bem claro. Um versículo só. 1 Pedro 2:9. Vós sois o quê? Primeiro. Está na apostila, gente. Geração eleita. Geração eleita. O que mais? Sacerdócio real. Sacerdócio real. E Povo exclusivo. pronto. Isso aqui é um sermão textual. Um versículo que Pedro falou para nós. Vós sois o quê? Geração eleita. Sacerdócio real é a mesma coisa que geração eleita? Não é. Então é um outro tópico do meu sermão. Vós sois nação santa. E por fim, vocês são povo exclusivo de Deus. Cada um aqui é um tópico. Welles, como é que eu desenvolvo isso? Geração eleita, nós estamos em período de política. Você usa política para poder ilustrar isso aqui. Aí no fim você vai trazer aplicação. Só que quando nós falamos da questão de sermos gerações eleitas de Deus, nós não precisamos disputar com ninguém. Não precisa estar a igreja e o diabo lá, vota em mim, não, vota em mim. Vota em... Não, Deus já nos elegeu, não tinha concorrente. Aí se aplica outras coisas também. Estou só citando exemplos aqui. Vós sois sacerdócio real. Então nós não somos apenas sacerdotes. Aí você usa a Bíblia agora, né? A Bíblia. Você está no texto aqui. Você vai usar o período dos sacerdotes lá no Velho Testamento. Como é que era? O que eles faziam e tal. Aí por fim você vem assim, ó. E quando Jesus nos designou para sermos o sacerdócio real, ele não quis que nós fôssemos apenas um sacerdote que era aquele que tinha incumbência de levar o sacrifício da nação para Deus, para que Deus pudesse perdoar. Não. Ele deu a capacidade de cada um de nós levar as nossas culpas, as nossas falhas, os nossos erros diante dele. E nos fez não somente sacerdotes, mas sacerdotes reais. Que está elevado, está acima. Então mesmo o sumo sacerdote lá da época não se compara hoje ao sacerdócio que nós exercemos na nossa vida. E de fato é verdade. De fato é verdade. Então você pega isso para aplicar hoje. Terceiro, nação santa. Aí você pega tipos de nação que tem. Aí você coloca um subtópico aqui, ó. Tem nação que tem uma cultura assim. Tem outra nação que tem uma cultura acolá. Tem uma nação que tem esse costume. Mas quando nós falamos da igreja, nós somos a nação santa. Então o que é ser a nação santa? Aí o que você pode pesquisar aqui? O que Pedro quis dizer com isso num comentário bíblico. Você pega um comentário, o que Pedro quis dizer com nação santa? O que ele estava querendo falar? Você pega e aplica. Por fim, povo exclusivo de Deus. Então nós não somos apenas povo, nós somos exclusivo. Aí, como eu uso um exemplo para poder começar a falar isso aqui? O ser humano ele gosta de ser exclusivo, sim ou não? Você queria casar com 5 maridos? Não. Você queria que o seu marido tivesse 5 mulheres? Um já dá trabalho, né? Imagina 5. Arrependido. Nós gostamos de exclusividade. Eu tenho 2 filhas. Quando vem a segunda, ela é irmã. É o segundo filho para nós, mas para minha primeira filha é uma concorrente. Eles não entendem. Nós, quando éramos pequenos, talvez a gente não lembra, mas nós também não entendemos quando veio o irmão na nossa vida. Se nós, quem tem, né? Mas nós gostamos de exclusividade. O ser humano gosta de ser exclusivo. Então Deus, sabendo desse desejo no nosso coração, Ele pegou a igreja dele e falou assim, não, vocês são o meu povo exclusivo, eu não tenho outro povo, é só vocês que eu escolhi para estar comigo, morando no dia eternamente. Mais um sermão aqui, ó. Você pode falar aqui quanto tempo você quiser. Com as ferramentas que nós já estudamos no curso, você tem aqui, ó, meia hora jogando baixinho aqui, só nesse versículo de 1 Pedro. Hã? O problema é lembrar. Não, estuda antes, escreve, faz o seu esboço, entendeu? Dica que eu dou, gente, escreve tudo que você vai falar. Pelo menos agora no começo, escreve tudo. Na verdade tem hora que eu faço isso até hoje. Eu pego um sermão e eu vou escrevendo. Aí depois eu faço um esboço resumido.
Só que no sermão eu escrevo tudo. Introdução, o que vai ser? Eu escrevo. Aí o tópico 1, o que vai ser? Eu escrevo. Vai ser aqui geração eleita. Eu vou escrever tudo que eu vou falar sobre geração eleita. Aí no meu esboço, o esboço é um resumo. Aí sim, eu coloco tópico 1, geração eleita. Aí o que eu vou colocar no esboço? A ilustração, uma referência bíblica, eu vou resumir. Mas eu tenho um arquivo que tem tudo. Porque daqui a um ano, se eu não lembrar tudo que eu falei, se eu pegar o meu arquivo ali, opa, ó, eu estudei tudo isso aqui. Nesse esboço aqui, é isso aqui que eu tenho que comentar. Posso alterar alguma coisa? Posso, ó, acrescentar isso, acrescentar aquilo, uma ilustração nova. Eu tinha uma ilustração, mas agora eu achei uma melhor. Ouvi um testemunho que se encaixa melhor, vou trocar a minha ilustração. Show de bola. O pastor Tiago de Assis, ele tem, eu já vi várias mensagens dele. E ele meio que acompanha tudo que ele fala numa mensagem, ele fala na outra. Talvez porque ele escreva também. Né? Porque ele escreve, ele tem já pré-estabelecido. É o que eu falo, gente. Bons pregadores, ele não caiu do céu, conhecimento não é revelação do alto, não é o Espírito Santo, não é nada disso. Primeiro tem uma preparação. Até a oração é 2 palavras. Oração. Orar, só que ação, agir. Nós temos que não somente orar, mas nós temos que agir. Na pregação é a mesma coisa, tem ação ali, ó. Ação na palavra, pregação. Tem a nossa parte. Tem a nossa responsabilidade. Tem que se preparar. Aí depois que você se prepara, você faz o seu esboço, aí sim, o Espírito Santo vem e ilumina em cima daquilo que você estudou. Aí na hora... Porque muitas das vezes acontece de você não lembrar nada do que você estuda, né? Tipo, não lembrar. Você, depois que você ministra, você fala, meu Deus, eu não falei praticamente nada do que eu já tinha preparado ali, né? Porque às vezes na hora o Espírito Santo ele vai te levar, mente, né? Então acontece muito isso. Acontece às vezes você falar um terço que você estudou. Eu tive a conferência aqui do seminário da liderança feminina, do COAD, que eu ministrei, daí era 1h30. Meu Deus do céu, 1h30, eu preciso estudar. E eu li uns 5 livros, só para a questão da ministração. Sendo um deles aquele o Formador de Herói, 200 e poucas páginas, foi onde eu embasei o meu sermão ali, daquele dia. Aí no dia, quando eu olhei, tava acabando o tempo, daí eu falei, caramba, né, passou tão rápido. Só que daí depois eu pensando, nossa, eu não falei isso, não falei aquilo. Quando eu fui olhar ali a minha estrutura que eu tinha feito, eu falei, olha, não falei isso, não falei aquilo, não falei aquilo outro. Às vezes nem era para falar. Eu entendi isso, o Espírito Santo levou para aquilo. O aquilo. Espírito Santo muitas vezes leva, né, você. Claro que você também tem que estar preparado. E quando você vai com o sermão pronto e Deus manda você não pregar aquilo que você preparou? Só que você fez a sua parte. E aí? Aí você entende como uma direção de Deus, né? E você sabe que Deus eu nessa acho hora... assim, eu não sei, né? Mas eu acho que Deus não vai levar você pra uma coisa que você não sabe, né? Porque você não sabe, não. Ele vai te levar para uma área, talvez Não, assim, né? que você estudou, mas você... não sabe não, mas ele vai... Pode mudar, né? Pode mudar. Já aconteceu comigo. Eu estudei uma tarde Um hino, né? inteira. Você prepara um hino, chega lá e... Recente Cara, de cantar o outro. culto Leva tudo não é pra aquele um, hino. né? Você tem que tocar e cantar outro hino. E eu sinto muita dificuldade quando eu faço isso, porque assim, eu gosto de me sentir preparado. 20 vezes. Isso Eu gosto de sentir confiança, assim, que eu tô preparado. Tipo assim, eu fiz a minha parte, né? Tipo, eu estudei pra prova. Vai ter uma prova, eu estudei pra prova. Eu gosto de sentir assim. E já teve vezes, cara, eu estudava um domingo a tarde inteira pra pegar a noite, chegar à noite no culto, igual você falou, canto um hino aqui, canto, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu preparei, Jesus. Aí começa a dar aquela aflição. Aí começa a dar aquele aperto no coração. Deus te dá, cara. Deus te dá. Aí tipo, vem aquele sentimento, ó, é aquela mensagem, confia que Senhor, vai, mas, poxa, olha aqui, essa aqui tá tão bonitinha. Vai então estudar, olha esse esposo, que coisa linda. Dá vontade de fazer um leilão dele. Aí você vai e ouve a direção de Deus e é bem o que o João me falou. Mensagem guardada que eu nunca consegui pregar. Eu até hoje não consegui pregar. E tem mensagem que eu preguei também uma vez, nunca mais preguei e já tentei pregar ela umas outras 2, 3 vezes sobre Jó. E também não consigo. Chega na hora ali, eu reestudo ela, já fiz observações e não vai. Sermão textual, ok, gente? Então agora nós vamos para o terceiro. Sermão
expositivo. Ah, tem mais um ali, um slide que eu trouxe, ó, conhecido, né? Eu pedi para ver o Salmo 91, até porque eu tinha preparado aqui, ó. No 23, eu achei interessante isso daqui, ó. Esse primeiro tópico aqui que o cara tirou aqui, ó. O Senhor é o meu. E aqui nesse o Senhor é o meu, olha o que ele trabalhou. Primeira bênção do Salmo 23, relacionamento. Relacionamento. Olha para você ver. Você já tinha pensado em trabalhar aqui relacionamento nessa primeira parte? Porque ele trabalha ali, ó. Pastor, ele trabalha a bênção, segurança. Segunda bênção, segurança. O cuidado pastoral. Mas o Senhor é meu, ele trabalhou relacionamento. Aí ele explica ali um pouco do que Davi quis dizer no Salmo e ele trabalha sobre essa questão de relacionamento. O mesmo que o Senhor é meu pode ser tantas outras coisas no texto. Mas olha que interessante do sermão textual. Também é um sermão assim bacana. Se você falar assim, Edson, não tenho tanta experiência, qual que eu prego? Temático. Que é o que eu falei, é mais prático. Você manda aquilo lá pra mim. Mano, depois. Segundo, o textual. Agora esse aqui, o bichinho é complicado. Eu trouxe uma definição aqui, ó, do reverendo, né? Geralmente os dispositivos quem prega, batista e presbiteriano. Por quê? Porque eles estudam demais a Bíblia. Pessoa para ser consagrado pastor batista, ele não tem que saber só falar em línguas estranhas. Na verdade, eles nem trabalham tanto essa questão. O cara tem que estudar 4 anos de teologia. Ele vai e senta numa banca falou antes do pastor Vicente, 5 pastores renomados que fazem uma série de perguntas sobre teologia. O cara nem sabe, a famosa sabatina. Ele nem sabe o que vai ser perguntado. Geice, o que é pneumatologia? E você tem que ir lá e pá! Bom, Daniel, o que é soteriologia? E você tem que... Quais são os aspectos dela? E você tem que falar e tal. Porque eles estudam bastante. Então é um sermão expositivo. O que seria esse? Olha essa definição que eu trouxe aqui para vocês. Olha aqui, ó. Mais prático, né? Boa, né? Ó, ele falou que é aquele que uma porção mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em relação a um tema ou um assunto. É uma definição desse reverendo aqui, ó, Alain René Alexandrino Lima. Então é o sermão de uma porção ou mais ou menos extensa da Escritura que é interpretada em relação a um tema ou um assunto. O que está na nossa apostila ali antes de nós entrarmos nos comentários extras? O sermão expositivo é aquele no qual o ministrante utiliza um grupo de versículos, geralmente 3 ou mais, chamado de unidade expositiva, e vai detalhando em cima deles todos os ensinamentos do sermão. A ideia central emerge da unidade expositiva e suas divisões nascem do próprio texto sem recorrer a outros textos bíblicos. Assim, toda a ideia é extraída da passagem em estudo. Para desenvolvê-lo, lá embaixo, é necessário um texto base, que é a unidade expositiva, vai de 3, 4 até 10, 20 versículos. Compreender a ideia principal do texto, dividir em tópicos essa unidade, desenvolver as divisões através de comentários bíblicos e acrescentar os comentários às suas subdivisões. Vamos lá. Você precisa também aplicar o texto quando nos esquecemos das palavras de Jesus. É o texto básico nosso ali, de exemplo, Lucas 24, de 13 a 35. Olha para você ver como usa bastante versículo. Se você for assistir uma mensagem, por exemplo, do Augusto Nicodemos, que é alguém que ministra muito isso daí, o irmão Luqueta conhece, você vai ver que às vezes lê um monte de versículo para poder fazer isso daqui, ó. Quando nos esquecemos das palavras de Jesus, primeiro, andamos no sentido oposto à vontade de Deus. Aí está Lucas 24, 13, é onde ele começa a ministrar isso daqui. Ele usa até o 16 para poder falar sobre isso. Segundo, estamos sempre tristes e estagnados. Lucas 24, 17. Lembrando que isso aqui aconteceu no texto. Não é uma interpretação igual eu falei antes lá, no textual. É de fato o que tem no texto. O sentido restrito do texto é o que está lá. Nós só temos que trazer o que está lá em outras palavras. E eu vou pregar sobre aquilo ali. Inclusive, usando o texto, daí você tem que estudar com muito comentário.
que o autor, a época, tempo, contexto histórico, social, tudo que for relacionado a isso, de estudo exegético e hermenêutico da Bíblia, você usa para poder pregar. Terceiro, ficamos sem esperança, Lucas 24, 21. Então o próprio texto traz isso daqui, a interpretação real do texto, a base do texto. Não tem assim isso aqui pode ser isso, como no sermão textual, né? Você usa o versículo e aplica ali uma verdade em cima do versículo. Não, tem que ser o que de fato é. Eu trouxe até outros exemplos aqui para vocês, ó. Por exemplo, a moral do crente. Primeiro, ela deve ser elevada. Segundo, deve ser firme. Terceiro, ela deve estar respaldada na palavra de Deus. Outra aqui, ó, a armadura do crente, lá da armadura nossa, deve ter caráter defensivo. Aí você não ministra aqui cada uma delas. Do versículo 14 a 17 lá de Gálatas, do capítulo 5, fala sobre defensivo, defender. Então a armadura de Deus, ela deve ter caráter defensivo. Aqui Paulo fala sobre esse elemento, sobre o capacete, sobre o escudo, tudo coisa voltada para o defensivo. Segundo, também deve ter um caráter ofensivo. Aí no versículo 17b tem essa informação. Aí ele usa. Aí um outro aqui, ó, para vocês verem. A vida de oração do cristão deve ser persistente. Um texto que fala lá, orai sem cessar. Aí você usa todo o texto ali, os versículos, e fala sobre ser persistente. Deve ser intercessória. Não somente deve ser persistente, como nós devemos interceder uns pelos outros também. No próprio texto está aquilo ali, é o que o Paulo quis dizer para os irmãos, entendeu? Não é interpretação forçada, você não usa aqui ilustração para poder falar sobre isso, você vai só no texto. O que Paulo quis dizer com persistente? Aí você vai contar que na época estava acontecendo isso, a igreja ela não estava persistindo na oração, o Paulo vem e dá uma chacoalhada nos irmãos, vocês têm que persistir em orar. Vocês não podem desanimar, vocês têm que permanecer. O que você pode fazer é coadunar com mais alguma coisa ali da época. Mais alguma informação de comentário para poder reforçar isso daqui. Segundo, Paulo falou também que deve ser intercessória. Ele estava incentivando os irmãos a orar uns pelos outros. Estava incentivando os irmãos, não esqueça do teu irmão na hora de orar. É o que de fato Paulo quis dizer e é o que está ensinando para nós. Nós devemos interceder uns pelos outros. Esse é o sermão expositivo. Você fica restrito ao texto. Às vezes você vai pegar lá 10 versículos, que nem nós lemos do Salmo 91, e nós vamos dividir em unidade. Aí 4, 5 versículos ali está falando sobre refúgio, segurança. É uma coisa só no sermão expositivo. Aí você usa os versículos para poder coadunar. No refúgio de Deus aqui, Davi fala sobre um caráter de segurança. Aí ele fala sobre isso, ele fala sobre aquilo, ele fala sobre aquilo outro, ele fala sobre isso também. Segundo, ele fala sobre tal. Aí os versículos ali do 5 ao 10, ele fala sobre isso. Reúne tudo ali, unidade expositiva, reúne tudo ali para falar a mesma coisa, vai só explicando. É como se fosse aqui um estudo. Para nós, realidade da Assembleia de Deus, o sermão expositivo seria legal para você montar um estudo para trazer um dia, no nosso caso aqui, terça-feira na sede, e nas congregações na quarta. É mais uma informação teológica. É a realidade do texto, a hermenêutica, a exegese bíblica do texto no sermão expositivo. Ok? Esse é mais difícil, né? Então a gente só aprende o que é. Pra vocês não falarem que eu nunca falei sobre sermão expositivo. Fontes de pesquisa. Nós já estamos encerrando. E como nós podemos filtrar? Primeiro é a Bíblia como fonte principal de pesquisa. Nossa, isso aqui não precisa nem comentar, né? Livros, bons livros. Só cuidem com o autor. Quem escreveu esse livro? Fulano. Quem que ele era? Opa, fulano de tal. Uma vez eu li um livro, para vocês terem uma ideia, quando eu estava começando, O Grande Conflito. Alguém conhece? O Grande Conflito. De quem que é? Ellen White. Quando eu falei o nome, Ellen White. O meu era uma capinha azul, como se fosse um negócio assim, o final do mundo, assim, o fim do mundo. Pelo menos o que eu tinha. E eu li tudo, eu falei, nossa, que livro bacana. E eu tava pegando as ideias daquele livro como formação de pensamento para mim, né? Aí um dia, conversando no curso de teologia, eu pedi um comentário pro professor. Eu li um livro que fala assim, assim, assim. Ele leu um livro adventista.
Eu falei, como assim? Ellen White, o grande conflito. Eu falei, rapaz, isso aí tá totalmente fora daquilo que nós acreditamos na Assembleia de Deus. Eu falei, sério. A partir dali que eu comecei a entender, né, que a gente tem que cuidar o autor, não somente pegar um tema. Porque eu tava lendo um outro também do Alejandro Bulhon. Conhecem esse? Também é de uma seita aí, mas bem mais forçada. E eu tava lendo sobre as contas de Daniel lá, uns cálculos muito loucos que ele faz, uma teoria que ele tem. Eu tava lendo um dele, daí quando eu recebi essa informação do professor de teologia, eu falei, fui pesquisar quem que ele era. Aí quando eu vi quem que ele era, eu falei, meu Deus, isso aqui também tá fora. Então pesquisar. Quem que é o autor? Tem um pensamento nosso? Se não tem, como que eu vou ler? Com cuidado. Examinar tudo, retende o bem. Outra fonte de pesquisa, sites, artigos digitais. Aqui o mesmo cuidado. Gente, eu uso muito isso daqui. Artigos hoje. Eu pego um tema e coloco lá na internet artigos que falam sobre isso. Hoje em dia tem muita coisa legal. O pessoal pega um tema e explana ali. O pastor Subirá mesmo no orvalho.com tem muita coisa lá que ele comenta. As mensagens, os videozinhos dele que ele tem curto às vezes no YouTube, ele tem ela completa lá num artigo. Que praticamente, dependendo da situação, pode ser um esboço para você. Você copiar as ideias dele ali. Então eu vou lá, pesquiso e uso essas informações desses artigos. Mesmo cuidado dos livros. Quem escreveu? Quem é? Procure sempre ter a fonte. Tá? YouTube, pregações, é uma fonte extraordinária de pesquisa. Eu também gosto bastante. Na verdade, eu pego um tema de um sermão, o que eu faço? Eu procuro ver se eu já li algum livro sobre aquilo. Se eu já li, que livro foi, eu tento lembrar, tento buscar na minha biblioteca e ver o que de legal tem que eu possa aproveitar na mensagem. Busco artigo na internet, como eu falei. Depois, outra tática que eu uso é pegar sermões sobre o assunto para eu poder comparar o que foi falado. Eu pego lá, por exemplo, grandes pregadores que falavam sobre perdão. Aí pego lá 3 que se destacou. Vejo lá naquele tanto de perdão, tem o Josué Gonçalves, tem o Subirá e tem o outro que eu gosto de ouvir, o José Brandão, que falou sobre perdão. Opa, esses 3 eu conheço, eu sei que eles trouxeram conteúdos top. Então vou, assisto 3, pego alguma coisa interessante, vejo o que eles não falaram. O que eles não falaram que eu posso falar? Aí tento pesquisar mais sobre o perdão. Às vezes eu acho daí lá num trecho de um artigo, como eu falei antes, opa, isso aqui eles não falaram, eu posso encaixar isso daqui. Eu pego alguma coisa importante deles e ainda trago uma coisa nova na minha pregação. Porque aqui eu tenho que ter um cuidado. Nós estamos numa sede hoje que transmite os cultos. Então se eu for copiar uma mensagem, a pessoa vai encontrar lá quem pregou aquilo, ele só copiou. Então eu procuro pegar as informações, dependendo da situação, falo tranquilamente quem é a fonte, não tem problema nenhum. Dá até um reforço você falar de onde que é. E trago alguma coisa nova, de um artigo. Nova nesse sentido, não é que é minha. Ninguém tem nada novo. Você vai ter em cima daquilo que você estudou. Novo no sentido de que o pregador lá do YouTube não falou. Tá bom? Mesmo cuidado, gente, só cuide com quem você ouve, tá? Eu ouço Nicodemos? Eu ouço Augusto Nicodemos. Top! Para aprendizado da Bíblia, mas ele é calvinista, então eu tenho que saber que algumas coisas vai diferenciar do nosso pensamento arminiano. Aí é onde eu tenho sabedoria. Opa, isso aqui não me serve. Mas isso aqui, cara, isso aqui para uma escola dominical me abriu a mente. Teve uma vez que eu estudei uma aula dele sobre um assunto, que foi sobre a inerrância da Bíblia. Tema difícil. E ele ministra ali uma exposição sobre a inerrância bíblica, que foi a base da minha aula. Opa, isso aqui serve para muita coisa. Eu fui só anotando, me abriu a mente sobre o assunto, comentei mais alguma coisa da lição, trouxe mais alguma coisa nova. Foi a minha aula ali no domingo de manhã. Eles são muito bons, o Hernandes, Dias Lopes, o Augusto Nicodemos. Você só tem que cuidar na questão que envolve crença ali calvinista. Tá? Porque o problema de não filtrar é que você pode estar ouvindo alguém que não tenha ou não professa a nossa fé e você pode se colocar numa situação complicada. Esse olhar do público e como prender a atenção do público a gente comenta na aula que vem, porque já é mais de 9 horas, já é 9h03. Nós fazemos uma introdução nisso daqui e fazemos a apresentação de vocês. Perguntinha rápida. Posso contar com pelo menos todos vocês para a aula que vem? Apresentando aqui uma palavra.
7 minutos, vamos estabelecer um tempinho legal para você montar uma... Vai dar tempo não, 7, 14, 21, 28, 35 só aqui. 7 minutos. Podemos trabalhar na ideia de 10 minutos. De 7 a 10. Tem o cumprimento e as considerações. 10 minutos. 10 O minutos. apelo. 10 minutos estabelecido. E a oração? Tem apelo também. Junto com o apelo? Posso contar com pelo menos todos vocês? Por que eu pergunto isso? Porque na hora de oratório o pessoal participou, né, irmão Miguel? Foi legal. 7 a 10. Não adianta eu falar assim, gente, ó, vamos ter aula prática. Daí eu chego semana que vem e não tem ninguém aqui. Eu preciso ter a certeza que vocês vão estar aqui. Ah, eu compareço, não sei se eu vou conseguir fazer. Não, irmão Daniel, hein? Ó, dica, faz do jeito que você conseguir. É que daí eu fico com vergonha. Não. Ô, Edson, vai ser, digamos assim, escolhido os temas? Não, você tem liberdade para você escolher o seu tema, o teu tipo de sermão, se temático, textual, a sua introdução. Eu só quero que vocês façam o seguinte, gente. Você fala um texto ali, Ó. chega ali no Deus. Eu quero que vocês façam o seguinte, pelo menos, tá? A ideia de proposição agora para vocês é muito novo, mas pelo menos um tema, introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso eu penso que vocês com o curso já conseguem fazer. Ter um temazinho, ó, Pai do Senhor, meus irmãos, você vai chegar aqui, Pai do Senhor, meus irmãos, hoje eu vou falar sobre o tema A Fé que Move Montanhas. Vamos ler o texto aqui, procure ler curtinho, né, 10 minutos, então leia 1 versículo, 2 no máximo só, leia os 2 versículos, faz a introdução, faz o seu desenvolvimento ali, 2, 3 tópicos para 10 minutos, show de bola, e conclui ali rapidão. É que você não vai dar o resultado na hora, né? Você dá depois. Não, eu passo feedback igual a oratória, para cada um. melhor. Tipo assim, ó, eu vou fazer uma avaliação, vou fazer as minhas anotações e vou passar para cada um de vocês, na verdade para quem quiser, né? Todo mundo, eu quero, beleza, eu mando o meu feedback do que eu entendi, o que a pessoa pode melhorar, qual foi o legal que aconteceu, o que foi um ponto negativo. Interessante. Beleza? Daí para ficar mais real, nós vamos fazer no culto da igreja, né? Se tiver livre, nós vamos lá. Fazer live. Você né? vai fazer, live. pra quem Fazer começar a live. fazer sorteio aí? Tipo, coloca os nomes ali, daí sortear na melhor. Pede aí pra correr. Pode ser, pode ser. Acho que é melhor, né? Pode ser, a gente sorteia. Ninguém vai querer começar, né? Vamos ficar de pé, gente. Preparado, às vezes você é o primeiro. Né? Tema do Joelmir. Tema do Joelmir. Cante igreja. Eu quero saber o que é isso, gente. Você até agora. Você não sabe? Não. Eu acho que ele fez isso no Eu também acho. Não, O louvor mesmo. ele tava dirigindo o culto, né? Daí ele foi uma hora cantar junto com o grupo de louvor. Daí ele tava assim animado, cantando, de repente ele, cante igreja, com os braços assim. Daí eu fiquei falando pra ele, cante igreja. Aí tem hora que eu tô lá no culto, daí eu abro os braços assim, né? Eu olho pra ele. Não, e o Alceu canta a igreja. O Alceu numa hora, e ainda dá uma olhadinha pra mim. Cara, é fora, cara. Isso é O Alceu ilustração. fez, o Alceu Eu não lembro, discute, você lembra? Eu lembro, tava nesse. Não, ele fora de base, cara. Ele só não abriu os braços. Você pode virar o meme, né? Vamos orar então, Joelmir. Querido Deus, eterno Pai, agradecidos, ó Pai, por esta noite, Senhor, tão oportuna, de estarmos na Tua casa, ó Pai, para aprendermos, crescermos na graça e no conhecimento, a cada companheiro de aula, Pai, que esteja com as Tuas mãos, ó Pai, estendidas sobre cada vida, Senhor, aperfeiçoando o dom da palavra, Senhor, de ministrar e pregar, ó Pai. Peço também uma bênção toda especial para o nosso professor, que continue, ó Pai, ó Deus, ó Pai, com as Tuas mãos estendidas sobre a sua vida, nos dê uma noite de paz e descanso, em nome de Jesus. Amém. Gente, em especial aí, nosso agradecimento ao irmão Luqueta aí, que tá desde o começo aí gravando para nós do curso, fazendo esse trabalho aí, ele edita depois e disponibiliza para nós. Bênção. Irmão Luqueta, obrigadão, viu? Abençoe. Deus abençoe, gente.